sabia, maninho, eu sou dessas paragens, das bandas de cima do lado de cá. Eu não sou leso nem tico bodó, mas eu boto no toco se tu me triscar, mas rapaz. Apesar de ser uma das regiões mais antigas da cidade, o Centro Histórico de Manaus é dono de uma riqueza arquitetônica estampada em seus prédios. Somos uma mistura do antigo de nossas raízes com o avanço de um futuro moderno que pode ser visto, por exemplo, no cartão postal mais recente de Manaus, a Ponte do Rio Negro. Parada obrigatória do turista que vem a Manaus é o Encontro das Águas. Hoje quem vai nos levar é o Max Soares, que já está acostumado a navegar aqui pelo rio, né, Max? Isso. Agora a gente vai conhecer lá um dos fenômenos mais importantes para os turistas que vêm de Manaus, né? Que eles procuram bastante. O Encontro das Águas, né? É um fenômeno que acontece em confluência dos dois rios, Rio Negro e Solimões. E agora nós vamos até lá. Agora nós estamos no Rio Negro. Daí quando a gente chegar no Encontro das Águas, a gente vai poder observar um pouco dos Solimões também. Vai observar e sentir a diferença também de temperatura. Rio Negro mais quente e o Rio Solimões mais frio, mais gelado. Então vamos. Ok. A gente já consegue ver aqui a diferença mesmo, né? Uma é mais escura, a outra é mais clarinha. Mas por que isso acontece? Por que elas não se misturam? Olha, tem algumas diferenças. Tem a diferença na pesquisa que conta que tem a diferença de acidez, temperatura, velocidade e a densidade. Algumas pesquisas contam que o Rio Negro ele é mais ácido, né? E vai decompondo as folhas, as árvores, galho. Como ele é um rio mais antigo, foi formando lá no fundo uma camada, né, que a gente conhece como uma terra preta aqui, que dá essa coloração negra para ele. E a temperatura, né, como ele é negro, escuro e absorve mais o calor, né, absorve. O Solimões, como ele vem do Peru, vem da cordilheira, a gente consegue sentir essa diferença de temperatura ele sendo mais fria. Como é um rio mais novo, né, ainda não está formando o seu leito, tem essa velocidade maior, que é do negro, tornando ele mais argiloso, mais agitado. Então, por diferença de temperatura, acidez, densidade, eles acabam não se misturando. Isso. É verdade que existem certos mistérios nesse rio, que existe a tal da cobra grande, algumas lendas que a gente ouve por aí. E algumas pessoas realmente têm medo. O manauara costuma dizer que fica cabreiro com tudo que ouve por aí sobre o rio, né? Ou a gente só está falando de lenda mesmo? Cobra grande e alguns outros bichos, né? Pode existir, pode não existir, pode ser só uma lenda, né? Mas muitos pescadores já viram bichos por aí, né, navegando. Eu já vi um jacaré bem grande aqui próximo ao Encontro das Águas. Mas pode ter e pode não ter, pode ser lenda. Então é bom a gente sempre ficar atento, tomar cuidado também. E no caso, o banho nessa área não é permitido. Não é permitido, né? É proibido a gente deixar, né, os turistas caírem aqui, devido à sua profundidade também, que aqui é muito fundo. E aí também essa velocidade, qualquer hora pode ser puxado pela correnteza da água, né? Mas já é suficiente para apreciar, né? Já que a gente está falando de turista, os turistas, como que eles reagem à natureza aqui de Manaus, principalmente ao Encontro das Águas? Como que a gente pode definir, assim, a reação quando eles chegam aqui? Eles ficam impressionados, né? Impressionados com a diferença de cor, né, da água, da temperatura. Tem muita gente que se emociona, né? Que chega aqui, começa a lagrimar, que gosta do encontro, né? Quer pular na água, quer sentir essa temperatura melhor, né? Quer ter um contato melhor com a água. Isso acontece aqui, né? Então eles chegam aqui e ficam impressionados. É algo que eles vão levar para a vida toda, né? Um encontro mesmo é Deus. Então a gente já conferiu tudo o que a gente podia sobre o Encontro das Águas.
E agora a gente precisa convidar esses turistas que ainda não conhecem e que gostariam de saber, de ver bem pertinho, né, a textura e tudo mais que essa água representa aí pra gente aqui em Manaus. Aproveitar, né? E enquanto está aqui, né? Ainda está pra gente. Apesar do tempo vai passando, mas vai ser sempre assim, devido a essa temperatura, essa velocidade que eles têm. E acho que vai ser isso aí há muitos anos. Né? E a gente aproveita também para trazer eles aqui. Já é noite, mas ainda não acabou. O Parque Ponta Negra é um dos locais mais tradicionais aqui de Manaus, principalmente quando nós estamos falando de turismo em família. Ele acolhe diversas famílias que querem simplesmente relaxar, se divertir depois de um dia de trabalho, por exemplo. E agora eu vou conhecer a Carliane e a Ana, que estão aqui com todos os filhos para relaxar depois de um dia cansativo. Deixa eu sentar aqui para entender sobre a família de vocês. Então, meninas, conta pra mim, vocês costumam vir sempre a Ponta Negra ou é a primeira vez? Eu sempre costumo vir. Passa o final de semana, eu trago as minhas filhas pra vir brincar, né? E hoje eu trouxe a minha sobrinha ali, que foi a primeira vez que ela veio aqui, depois da reforma da Ponta Negra. E eu tô sabendo também que tem uma história de um aniversário, uma data especial. Conta pra gente o que eu tô falando. O aniversário da minha princesa, Yasmin Natalini. Quantos anos, Yasmin? E você gosta de vir a Ponta Negra? Você tem um balão até, né? O que você gosta de fazer aqui na Ponta Negra? Andar de bicicleta? Eu também gosto de andar de bicicleta. E você vem sempre ou não? Essa é a primeira vez? Já veio, né, minha filha? Ah, tá. Daí você brinca com seus irmãos, com seus primos. Agora conta pra mim, em relação à Ponta Negra de antes e à Ponta Negra de hoje. Tá aprovado? Aprovadíssimo. Tá linda. Então agora a gente já consegue relaxar e com um ambiente muito mais bonito, Com né? certeza, tá linda. Eu sempre trago ela, quase todo final de semana ela vem andar de bicicleta aqui. É muito legal trazer a família. Como você vê, é cheio de família aqui, né? É lotado aqui, porque tá muito bonito mesmo. Tá lindo. Bom, muito obrigada, parabéns pra você. A gente vai se despedindo por aqui de vocês, mas o passeio continua. Assim como a Yasmin, nós estamos comemorando hoje o aniversário também de 347 anos da nossa cidade, a cidade de Manaus. Então, a gente vai desejar parabéns para Manaus, né? 1, 2, 3. Parabéns, Manaus! Para quem deseja esticar a noite, nós ainda temos uma opção, é o Bar do Armando, que fica aqui no centro de Manaus e é muito tradicional entre a população manauara. Por isso nós vamos conversar com a Ana Cláudia e ela vai explicar pra gente por que é tão tradicional entre os manauaras e o que vocês oferecem que continua prendendo o público até hoje. Eu acho que a tradição do Bar do Armando, ela vem desde a época que tudo acontecia no centro de Manaus, né? A Faculdade de Educação era aqui do lado da Igreja São Sebastião, a Faculdade de Filosofia, o Fórum de Manaus era aqui no centro. A maioria dos órgãos públicos, eles funcionavam no centro da cidade. Então, aliado ao carisma do meu pai, né, que era uma pessoa que agregava, que era muito carismática, então as pessoas se reuniam na hora do almoço e no final da tarde. E o bar também, ele era um ambiente de democracia, de liberdade, porque logo depois que o país saiu da ditadura, ainda ficou aquele resquício de que as pessoas não podiam expor as suas ideias e falar o que pensavam. E dentro do bar, todo mundo falava o que pensava e era um lugar que agrega todos os tipos de pessoas. Então a gente vê do mendigo ao médico, ao doutor, ao engenheiro, todos misturados no mesmo ambiente. Então é um ambiente super democrático. E falando sobre isso, e o turista? Você observa que existem turistas que ainda procuram pelo bar? Sim, muito. A gente recebe muitos turistas aqui, exatamente também pela localização do bar. O bar está fincado num lugar onde a gente tem o Teatro Amazonas, a praça, a igreja, né? É bem centralizado, né? Exatamente. E próximo tem muitos hotéis e hostels.
Então a gente recebe muitos turistas. Qual é o prato mais tradicional e que as pessoas sempre pedem aqui? É o sanduíche de pernil, que é tradicionalíssimo, e a porção de bolinho de bacalhau. E bolinho de bacalhau tem tudo a ver com Portugal, né? Tem tudo a ver. Então a gente já percebe que tem uma coisa histórica, uma raiz histórica aí. É, exatamente. O bar é um bar típico português. É uma característica que a gente faz questão de manter. E maravilhoso porque você consegue atrelar a cultura de um local à nossa cultura manauara também. A gente Com não certeza. se perde por ser um bar tradicionalmente português, mas nós estamos também atrelados aí um ao outro. Exatamente, é isso aí. Eu quero saber se eu posso experimentar. Com certeza, com o maior prazer. Então vamos lá conhecer os nossos pratos? Nosso prato tá pronto e a Ana vai explicar pra gente o que é, se é muito difícil de fazer. É, o sanduíche de pernil é um sanduíche típico português. O português come muita carne de porco, né? E o manauara não tem tanto esse hábito, mas virou uma tradição no Bar do Armando. E o bolinho de bacalhau, que não precisa de maiores apresentações. Não precisa nem falar, né, Ana? É, porque é um petisco bem típico português mesmo. E todo mundo gosta muito. O bolinho de bacalhau dá muito trabalho para fazer. Além da tradição na culinária, vocês também têm a tradicional Banda da Bica. Explica pra gente, principalmente para os turistas que ainda não conhecem Manaus e não conhecem o Bar do Armando, o que é a Banda da Bica? A Banda da Bica é uma brincadeira que começou com poucos frequentadores do Bar do Armando e foi aumentando com o passar dos anos, e hoje eu considero que seja uma manifestação cultural de Manaus. A Banda da Bica já faz parte do calendário cultural da cidade de Manaus e é uma banda muito tradicional que se difere da grande maioria das bandas de carnaval, porque basicamente nós só tocamos marchinha de carnaval, nós não tocamos outro tipo de música aqui, né? Nós temos uma música própria que aborda fatos políticos que aconteceram na cidade de Manaus. E a gente mistura o escracho. Agora é sua vez, Ana Cláudia, de deixar uma mensagem tanto para os manauaras que estão aniversariando, como para os turistas que desejam conhecer Manaus ou que têm um amor por essa cidade. O meu desejo para a cidade de Manaus é que ela seja cada vez mais acolhedora, tanto para as pessoas que vêm de fora, ou a passeio, ou a... Eu vou finalizando por aqui, mas a gente vai experimentar, né, para poder saber se está aprovado ou não. Te agradeço muito pela companhia durante todo esse tempo aí que a gente passou conhecendo um pouquinho da cidade de Manaus, e parabenizamos também, tanto eu como toda a equipe, a cidade de Manaus pelos 347 anos, e nós sabemos que nós ainda teremos muita cultura e muita história construída ao longo de muitos outros anos que estão por vir. Tchau! E a gente fica por aqui experimentando.